O iPod apresenta... E é interessante, vocês já me viram, provavelmente ouvindo eu falar isso, né, que podcast é um organismo vivo, né? A gente começa, tá aqui com o roteiro, já esqueci ele, tô aqui, o iPad vira um objeto de cena, né? E aí, Matheus, na hora que a gente pensa no Conversas que Inspiram, que tá num ambiente virtual desde o início, gravando de forma, né, remota, com tantos convidados, como é que é esse approach, né, de pensar que no virtual ele acontece? A gente conversou já, a gente já está com mais de 50 episódios no ar do Conversas que Inspiram. Como é que é isso, né? Como é que é esse dia a dia do podcast? Chega roteiro, volta, conversa, como é que é isso? Então, o primeiro ponto é que eu acho que é mais desafiador, sabe? Você criar essa conexão no virtual que você não criou no cafezinho. Então, a gente, antes de começar a gravação, a gente busca conversar durante o teste, falar de amenidades, para ir criando esse vínculo, mas é comum o podcast começar ainda num ritmo e na hora que vai chegando para o final ele engrenar e ficar muito legal, né? Quantas vezes depois que acaba, né, acabamos o tempo, encerramos a gravação, agradecemos, estamos ali conversando só enquanto faz o upload e surgem cada insights, cada comentário assim que a gente fala, putz, podia estar gravando Podia ainda. estar gravando, né? Então, o ambiente virtual, ele é diferente, né? Por causa disso, assim, essa dificuldade de criar uma conexão mais rápida, mas ele te facilita em alguns sentidos, né? Em termos de agenda, em termos de logística. Você consegue trazer convidados que às vezes não estão na mesma cidade, no mesmo estado. Já trouxemos pessoas com fusos horários diferentes, né? Então, o fato de ser remoto te traz algumas facilidades e alguns desafios. E falar desafio, como eu falei no início, a Ângulo e a mineração, poucos desafios quando a gente está falando de conteúdo, né? Quase nenhum, né, Matheus? Como é que é isso de falar um assunto? A gente estava falando aqui há pouco sobre essa questão de indexar, né? Do podcast, da gente ver que as pessoas se espantam, falam, não, mas um podcast sobre mineração, e na primeira página do Google, do YouTube, contar um pouco o merchan nosso aqui, né, Matheus? Trabalho em conjunto. Como é que é isso, né? Assim, demonstrar para as pessoas que hoje, e eu acho que é muito legal, né, quando a gente vê o Conversas que Inspiram, desde que a gente colocou o episódio, eu lembro disso, episódio 20, então a gente já está nos 50, se eu não me engano, se eu estou com a colinha boa, o episódio com a Ana Sanches, e que a gente continua com ele na primeira página do Google, quando a gente pesquisa liderança feminina na mineração. Como é que é isso? Um assunto tão árido, com um trabalho gigante de reputação, né, e de usar e ter o podcast como uma ferramenta da comunicação para isso. Ô Márcio, eu vejo um trabalho a talvez 6 ou mais mãos, né? Tem um trabalho da Anglo-América, o trabalho da Wipod, que é fundamental para a gente conseguir alcançar alguns resultados como esse que você trouxe, né, de digitar liderança feminina no Google, e de forma orgânica o nosso podcast aparecer na primeira página. Tem o trabalho da própria plataforma, né, do YouTube, e assim, eu vejo que teve uma virada de chave muito importante da primeira para a segunda temporada, quando a gente incluiu o YouTube nas nossas plataformas de distribuição. A gente tinha até então alguns indicadores de vaidade, né, que era, no Apple Podcasts eu estou ali no top 3 na categoria Business News. Eu cheguei a aparecer no top 50 do Apple Podcasts no Chile, no top 100, se eu não me engano, da Inglaterra, sendo que a gente não tinha nenhuma divulgação, não fazia nenhuma ação, mas eram indicadores ali de vaidade, né? E agora, quando a gente pega os temas que a gente quer ser referência, quando a gente fala da marca ser uma autoridade, né, para ela ter credibilidade para falar de algumas coisas que a gente tem no nosso planejamento estratégico, e a gente alcançar isso de uma forma tão clara, quando a gente vai no Google e digita mineração sustentável, quando a gente digita
mineração do futuro, quando a gente digita mulheres, liderança feminina, mulheres na mineração, e a gente sempre aparecer na primeira página, isso mostra a função estratégica que o podcast está cumprindo para posicionamento da marca, né? E isso de uma forma dinâmica, da forma com que a gente quer ser parecido. Lá atrás, quando a gente estava fazendo ali a persona da marca, um trabalho para as redes sociais, enfim, a gente estava refletindo de com o que a Anglo American quer se parecer, né? Uma senhora britânica ou uma mulher jovem, dinâmica, interessante, sabe? Para a gente ser realmente inspirador. E eu acho que a gente tem conseguido se aproximar dessa persona que a gente definiu lá atrás, né? E cada vez mais contando histórias, não só com o podcast, mas com o nosso mix de canais mesmo. Mas sem dúvida o podcast cumpre um papel fundamental nesse desenvolvimento da marca, né?